Bem-vindo ao canal Saber Linguagem. Meu nome é Lucas Maciel, eu sou professor na Universidade Federal de São Carlos e hoje nós temos no canal a honra de receber a professora Beth Bright, que com certeza dispensa apresentações, mas eu vou fazer uma apresentação. A Beth Bright é crítica, ensaísta, professora associada da PUC São Paulo, atuando nos programas de estudos pós-graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, LAEL, e Literatura e Crítica Literária, LCL. É pesquisadora nível 1A do CNPq, líder do grupo de pesquisa CNPq PUC São Paulo, Linguagem, Identidade e Memória, membro do GT Ampol Estudos Bakhtinianos, criadora e editora do periódico Bakhtiniana, Revista de Estudos do Discurso. É autora de várias obras, dentre elas A Personagem, com edição revista e ampliada em 2017, Ironia em Perspectiva Polifônica, Literatura e Outras Linguagens, organizadora de várias coletâneas sobre o Bakhtin e o Círculo, além de artigos e capítulos de livros. Muito bem, muito obrigado, Beth, por ter aceitado o convite para falar conosco aqui do canal, né? São muitos bakhtinianos, recebi várias mensagens, inclusive pessoas, né, como, por exemplo, a Francelisa Dantas, que disse o seguinte, quando eu pedi uma pergunta: não tenho perguntas, quero apenas dizer para a Beth que ela é incrível, que ela tem uma fama soroense. Então é isso. Bom, obrigado, Beth. Bom, eu é que agradeço, Lucas. Eu acho uma oportunidade incrível, né? Porque eu sou de uma geração em que a gente escrevia e continua escrevendo. Acho que cortou um pouquinho aí, né? Então, e que agora a gente tem. Está acontecendo alguma coisa, não está? Eu sinto que está. Não, Não deve tem estar problema. certo agora. Tudo bem. Tá tudo bem. Porque caiu aqui, mas então voltou. Mas eu estava dizendo que é um grande prazer estar aqui agora, porque eu sou de uma geração que a gente lia e escrevia, e que agora a gente tem essa possibilidade, né, especialmente depois da pandemia, e aprendemos durante a pandemia para nos mantermos vivos, né, trabalhando. Então, essa possibilidade desse encontro, né, de um presencial, entre aspas, em que a gente está se vendo. E fico muito, muito feliz, Lucas, porque eu acho que é um encontro aqui de duas gerações, de pelo menos duas gerações de bakhtinianos, o que tem um significado para mim muito grande, né? Nós da velha guarda, vocês da nova. Então, fico muito, muito feliz e agradecida por essa conversa que nós teremos aqui. Tá bom. Bom, então, dando ensejo já a essa questão, a primeira questão é a seguinte, Beth, como foi, né? Porque acho que todo mundo tem essa curiosidade, a curiosidade da história, né? Até mais do que a curiosidade da teoria. Como foi o seu primeiro contato com a obra de Bakhtin? E se logo veio esse interesse em estudar Bakhtin? Então, eu sou uma professora nata, né? Professora mesmo. Comecei em algumas universidades particulares, depois logo entrei para a USP. Na verdade, eu tenho toda a minha formação na USP, e aí entrei como professora na USP. Então, como professora, né, do Departamento de Semiótica e Linguística Geral, como professora de linguística, eu, naturalmente, comecei dando aula de introdução à linguística, certo? Como todos nós, eu acho que os novos também têm isso. Não importa se você fosse especialista nisso ou naquilo, o que eu acho muito justo, a gente começar na graduação e trabalhando com introdução, semântica também eu trabalhava, mas na introdução, então, eu comecei, lógico, como todos nós, eu comecei com o Saussure, né? E eu sou uma apaixonada pelo Saussure, leitora, e aquilo ainda a gente tinha só o curso de linguística geral, ainda não tinha todas essas novidades que nós temos desse maravilhoso Saussure. Então, eu dava Saussure, a partir de um determinado momento, também dava Benveniste, né? Que eu também sou, você vai ver que eu sou uma mulher de muitas paixões. Então,
muito apaixonada por Benveniste, pela teoria da enunciação, que então eu podia mostrar para os alunos aquela linguística estrutural, sistêmica, né, de sistema mesmo, do Saussure, né, mas também tínhamos o Saussure noturno, que era aquele que trabalhava com poesia. Então, Saussure diurno, Saussure noturno, um Saussure também que passava semanas nos bordéis, porque ele estava cansado, coitado, de tanta teoria, né? Enfim, comecei assim, passei para a teoria da enunciação, né, que me fascinou inteiramente a maneira como, e hoje também gosto e acho que tem tudo a ver com o que nós fazemos, né? Como é que ele conseguiu, sendo um estruturalista, abrir uma brecha no estruturalismo, né? Porque o Benveniste é isso, ele é um linguista da língua, ele é um linguista das línguas, e foi a partir desses estudos, né, sei lá quantas línguas ele cita, se a gente for lendo todas as obras dele, né? Então, e como é que ele chega a uma teoria da enunciação? Então, digamos que essas duas coisas estavam no meu panorama de professora, né? Ainda professora da graduação, começando, iniciando também meus trabalhos na pós-graduação. Então, de repente, né, não mais que de repente, um dia cai nas minhas mãos, né, o livro do Voloshinov. Então, a edição, né, ali do final dos anos 70, mas que eu já estava conhecendo nos anos 80, evidentemente, e é uma coisa assim que mudou a minha cabeça. Quer dizer, como é que tinha alguém, né, que de repente trazia uma visão da linguagem que super rigorosa, mas que tinha uma relação muito forte com a vida, né? Não que o Benveniste não tivesse, né? Mas lá estava o Benveniste na sua enunciação, naquilo que era enunciativo, e de repente a questão do signo. Sim, o signo eu já tinha trabalhado bastante com os meus alunos, mas a questão do signo ideológico. Então, veja, claro que eu tinha leituras, né, do Rossilandi, por exemplo, um italiano que trabalhava o marxismo, então isso eu tinha, mas ali uma teoria da linguagem, né, que a gente ainda chamava de Bakhtin Voloshinov, né, não era Bakhtin, então já era o nosso grande Voloshinov. Bom, então ali eu comecei as leituras, né? E se a gente pensar, comecei as leituras e comecei também a trabalhar na graduação. Como é que a gente passava, né? Da língua também sistema, norma e fala, era o Cossério, né, que eu gosto muito também, que já fazia uma transição, e depois como é que a gente chegava a uma teoria da linguagem que tinha o signo ideológico, trabalhava a interação. Então, para você ter uma ideia, eu era do grupo NURC, né? Eu trabalhava com o grupo NURC. Então, acho que eu fui a primeira pessoa, o Dino Preti sempre falava isso, que trabalhei interação dentro da perspectiva, né, da linguagem oral, oralizada, da linguagem falada, né, toda essa teoria importante, e que eu introduzi ali o Voloshinov também com a questão da interação, né? Então, tem um artigo já bastante antigo que eu trabalho famigerado do Guimarães Rosa, mostrando, então, a questão da interação, dos implícitos, da visão de um, da visão do outro, que ali tem tudo, né? Se a gente quiser falar do dialogismo, se a gente quiser falar, enfim, mas com a interação. Então, foi um conceito que me marcou muito, né? Porque, diferentemente de outras teorias, que você sabe que eu respeito todas as teorias, eu acho que todas têm valor e cada uma se coloca num lugar para enxergar o mundo, a relação do homem com a linguagem. Mas nessa perspectiva, né, do Voloshinov, a interação não era só diálogo face a face, né? Ele começa a mostrar que o diálogo face a face, fundamental,
ele é uma estrutura de linguagem, digamos assim, que vai sendo atravessada, né, justamente pela relação tensa, não tem acordo, né? Pela relação tensa entre o eu e o outro. O que esse eu enxerga do outro? O que ele pensa que o outro está enxergando dele, né? E nesse conto famigerado, convido a todos aqui que estão nos ouvindo, vão nos ouvir e ver, né? A quem eu digo bom dia, boa tarde, boa noite, porque será em horários diferentes. Nesse conto, como é que você consegue enxergar já, sem que o nosso autor, o Guimarães Rosa, tivesse ideia de Bakhtin, não era isso, mas como essa literatura, esse conto curtíssimo, ele me mostra esse embate, né? E as soluções que cada um vai dando para não afetar a face do outro, né? Então, eu comecei assim, eu comecei lendo o Voloshinov, que eu leio até hoje, né? Tem dia que a gente fala, não, acho que nesse ponto eu preciso ler de novo, tem uma questão do valor, da valoração, ou tem uma outra questão, né? E aí eu comecei a trabalhar isso com os meus alunos e um pouco juntando uma outra paixão minha, que é língua e literatura. Eu acho que língua e artes, em geral, eu acho que as coisas a gente tem que se especializar, não tem outro jeito, né? Ou de um lado ou do outro, mas que dá para juntar, então, com teoria literária também. Então, esse foi o meu começo, justamente, com Voloshinov, né? Ainda que a gente falasse Bakhtin, né? Voloshinov a gente deixava um pouquinho de lado. Felizmente, né? Lendo Voloshinov, e depois, né, eu tive, então, esse foi o primeiro contato com o grupo. Em seguida, eu fui ler Problemas da Poética de Dostoiévski, né? E, assim, absolutamente encantada como é que nos anos 20, né, os dois textos são dos anos 20, a gente tinha uma potência de teoria ali, uma teoria potente da linguagem que ia para o cotidiano, para a linguagem cotidiana, então eu pude trabalhar muita coisa com os meus alunos, e uma potência muito grande também para a literatura e para as artes, né? Então, o que foi me fascinando foi assim que eu comecei, né? Essas duas obras, eu digo que foram as obras que me alimentaram no sentido da mamadeira mesmo, né? Da pessoa que vai ganhando vida com o leite da mãe, da mamadeira. Então, eu não digo assim, essa tradução, daí é meu interesse também pelas traduções, essa tradução dos anos 70 é ruim por isso e aquilo. Sim, a gente pode falar isso, uma tradução do Voloshinov chamada de Bakhtin, que vem dos franceses, a gente ainda tinha uma influência muito grande dos franceses, né? E depois da poética, Problemas da Poética, né? Também com a questão da polifonia, com essa das vozes sociais e da teoria também, né, da teoria do romance, que também foi traduzida. Então, eu fui fazendo um caminho que você vai ver no centro sempre a professora, né? Não larguei de dar aula, gosto da sala de aula, gosto dessas conversas, mas a minha formação, então, se dá aí, com esses dois livros, depois com a teoria do romance, e continua. Então, a primeira versão, primeira tradução de Marxismo e Filosofia da Linguagem, eu não posso renegar. Eu e uma geração inteira, né? Evidente que quando chega o livro da Sheila, a tradução da Sheila, em 2017, né? Evidente que nós já tínhamos entendido que era impossível uma pessoa só ter escrito marxismo, problemas da poética, etc, etc, ali no final ali nos anos 20, e cada um com seu estilo, com seus fundamentos, mas tendo alguma coisa comum, que é essa teoria
da linguagem, né? Mas também tinha isso. A linguística só lia marxismo e filosofia da linguagem, como se o Voloshinov fosse um linguista, ponto. E o pessoal da literatura, da teoria literária, só problemas da poética ou teoria do romance. Quer dizer, demorou para a gente perceber. Então, com a tradução da Sheila, maravilhosa, minha orientanda, e orientandos não tem esse, né? São para a vida inteira. Aí a gente percebeu realmente, né, o primeiro volume, depois o segundo volume, porque a gente lia algumas coisas, mas do espanhol, por exemplo, a Tatiana Bubinova, com suas grandes traduções, a gente lia os americanos também, né, com textos muito importantes. Eu estou dizendo sempre das fontes, né, não dos comentadores, das fontes. A gente precisava daquilo. Mas com agora nós temos, e só no Brasil, nenhum lugar do mundo, nem na Rússia, esses 2 volumes sobre o Voloshinov, que realmente, né, faz a gente voltar. Ai, que bom que a gente tinha visto isso. Nossa, isso aqui está muito mais claro, né? Então, foi assim que eu comecei e assim que eu continuo, porque eu não renego as minhas tradições, as minhas raízes, e me importo muito com o presente também, né? Com essa gente toda, você aí que está, para mim, uma metonímia dessa nova geração séria, rigorosa, que lê, que trabalha, que viabiliza isso também para o ensino. Eu também tenho muito respeito pela educação, pelo ensino, certo? Certo, Beth. Eu também li na primeira tradução. Né, nós descobrimos depois, né? Mas vamos lá. Beth, você está falando aí, né, das suas leituras nos anos 80. E aí é o seguinte, eu vou falar hoje, mas esse hoje pode ser desde os anos 2000, pelo menos. Então, você é uma das questões, né? Você é provavelmente é o nome mais importante hoje quando nós pensamos nos estudos bakhtinianos no Brasil. A que você acha que se deve isso? A textos, a livros organizados, a congressos, orientações, artigos, a revista bakhtiniana, a tudo isso. Porque, de alguma maneira, muitos ali começaram a ler, né, mas o seu nome se destacou como alguém que é referência para os bakhtinianos hoje. Como que se deu isso, essa história, para a gente entender? Né? Porque essa história nunca é contada. E às vezes a gente quer entender. Eu acho que isso é até mais importante que a gente retomar teoricamente alguns conceitos. Tudo bem retomar, mas isso é muito importante também. Eu não me considero, né? Você está me destacando, tudo bem, mas eu acho que tem outros nomes importantes, muito importantes. Vou fazer só uma ligaçãozinha para justificar isso também. Por exemplo, nos anos 80 ainda, né? O Faraco, né, que é um nome fundamental, né? Começamos lá, então, aí a minha geração, ele, lá no Paraná, ele organiza um primeiro colóquio, né? Isso anos 80, e para discutir, também a gente dizia Bakhtin, né? Bakhtin, embora a gente já soubesse, ele lia muito do inglês também. Então, a partir daquele colóquio, né, no qual eu estive e no qual eu falei, eu diria que foi uma das primeiras vezes que eu falei mesmo, né, da voz no romance, trouxe de novo Guimarães Rosa, etc. Dali saiu uma introdução a Bakhtin, que às vezes as pessoas nem conhecem, depois eu posso até mostrar, se chama Uma Introdução a Bakhtin, da Atier, que foi o primeiro livro, né, graças ao Faraco, em que a gente tem alguns autores que trabalhavam, então, com o Bakhtin. Tá? E estava lá até o Boris Schneiderman. Então, Boris Schneiderman e Jerusa Pires estavam lá também. E então o que eu quero dizer assim, começa ali, né? Esse meu começo que eu te mostro na sala de aula, mas começa ali também uma relação
com pessoas que estavam trabalhando com o círculo, né? A gente fala Bakhtin e você mesmo, né? Então, a nossa entrevista é sobre Bakhtin? Não, é sobre o círculo, claro que Bakhtin vai se destacar. Então, aí eu começo também uma relação, e aí começo com os meus orientandos, mas eu sempre quero marcar isso, né? O Faraco vai fazer esse encontro, depois ele vai fazer a Bakhtin Conference, né? Anos depois, enfim. Então, isso é um lado. Como é que esses estudos, né, essa é uma paixão mesmo, né? Eu não tenho vergonha de falar que, não que eu não leia outras coisas, eu leio muito, né? Mas a gente tem um centro, quer dizer, o nosso outro da pesquisa é o círculo, né? É o círculo, o Bakhtin e o círculo. Então, como pesquisadora e como professora, não posso tirar essas duas coisas. Então, a partir daí, eu fui estabelecendo as relações, inclusive fora do Brasil também, ainda a gente tinha uma relação muito mais forte com a França, e aí você vai enumerando. Só a sua enumeração, né, já vai mostrando uma persistência da minha parte, né, uma paixão, mas eu aprendi também com os meus professores da USP, eu fiz USP também, que você pode ter paixões, mas se você não tiver pesquisa, persistência, disciplina e abertura para os outros, né? Porque eu não fiz isso que você enumerou aí sozinha, né? Então, eu dei aulas e eu fui do Saussure ao Bakhtin, né? Ao Voloshinov, ao Medvedev, aos grandes comentadores, aos pequenos comentadores. Fui, então, orientando trabalhos, né? E trabalhos dos quais eu tenho muito orgulho, né? Não posso nem enumerar, porque se você olhar quantas teses e dissertações eu já orientei, daí eu falaria o nome de todos, mas se você olhar, então, na linguística, na língua e filologia da USP, por exemplo, existem duas pessoas muito importantes, né, que foram minhas orientadoras, minhas orientandas, né? Na sua universidade existem, pelo menos, além de você, né, pelo menos mais dois que foram meus orientandos. Você, infelizmente, não foi meu orientando, né? Mas é meu colega, aliado, parceiro, né? E na sua tenho, por exemplo, o Vinícius, que inicia uma área do conhecimento, quer dizer, toda discussão de interpretação, tradução e interpretação de língua de sinais com base numa teoria do discurso, né, com base em Bakhtin e o Círculo, começa com ele. E ele, então, leva adiante. Você tem também como colega, em Sorocaba, o Geraldo Tadeu Souza, que fez um mestrado comigo, que redundou num dos livros mais importantes para os nossos estudos, que é a teoria do enunciado concreto, em que ele já traz, vejam, era uma teoria de mestrado, né? Lá no comecinho antes dos 90, tem que ver direitinho, mas e que agora vai sair uma terceira edição. E assim vai, se você olhar para o Nordeste, se você olhar, enfim. Então, eu fui trabalhando, mesmo com essa dispersão que eram os livros, né? Você viu que, por enquanto, eu não falei em que momento que eu fui ler Para uma Filosofia do Ato. Porque aqui no Brasil foi isso, a gente começou com Voloshinov, a gente foi para um Bakhtin, né, do Dostoiévski, enfim, a organização, diferentemente de outras teorias do discurso, teorias da linguagem, foi dispersa. A gente foi conhecendo e reconhecendo, mas sem assim uma linha, tudo pronto. Olha, primeiro arte e responsabilidade, lemos esse, depois lemos Para uma Filosofia do Ato, depois. Não.
nós fomos recebendo e fomos sendo nutridos, gente. Não tem importância que tenha sido nessa ordem ou nessa, aspas, desordem de publicações. Não tem importância que a gente tenha lido uma tradução que veio do francês, mais de uma. Tem problema? Tem. Mas se a gente não tinha outra coisa, se a gente negar esse tipo, né, de acesso à cultura, a essas teorias, a gente vai negar a interculturalidade, a gente vai negar a possibilidade de trazer do outro. Claro que no marxismo e filosofia da linguagem a gente tem uma confusão entre enunciado e enunciação. E por quê? Porque há uma contaminação do conceito de enunciação do Benveniste, né? Independente do Bakhtin ter lido Benveniste ou não, do Benveniste ter lido Bakhtin ou não, o conceito de enunciado e enunciação vem com uma carga, tudo bem, mas a gente foi percebendo ali, a gente foi lendo, relendo, trelendo, né? Que é isso que é importante, você lê as fontes, mesmo que sejam traduções. As fontes são sempre prioridade em relação aos comentadores. Digo isso de cátedra, né? Temos que ler as fontes mesmo. Então, você vai vendo. Então, você me falou das orientações, sim, das disciplinas, muitas disciplinas, nas quais eu aprendo, com as quais eu aprendi com os meus alunos, nas quais eu aprendo até hoje. Quer dizer, eu tenho uma ideia, aí transformo numa disciplina, né? A última que eu dei agora foi Bakhtin, Culturas e Literaturas, né? Aí foi também um aprendizado de parte a parte. Aí as pessoas vão se apaixonando, evidentemente, e a gente vai aprendendo e lendo. Então, aula, orientação, sim. Escrever texto é uma outra coisa que eu gosto de ensinar também para os novos, né? Você tem uma ideia, você estuda, você vai para um congresso com essa ideia, com a sua análise, com as suas coisas. Então, você já teve um primeiro momento de escrita, né? E de resposta do outro. Você vai, mostra no congresso, aí alguém fala, desculpa, eu tenho uma pergunta, mas é muito simples, de quem não entende nada. Eu já me arrepio. Eu tenho certeza que ali vem alguma coisa fundamental para o meu trabalho também, né? Então, você tem, aí você vê de uma outra maneira, e aí você escreve, né? A gente tem que escrever porque a gente tem obrigação. Se você tem uma concepção, se você acredita, né? Porque a hora que você tem uma teoria, duas ou três, porque às vezes a gente vai articulando quando é possível, você tem uma responsabilidade, né? No sentido bakhtiniano. Você não tem álibi. Você tem que passar isso para o outro, para que o outro leia e diga, não, isso está ruim, isso está bom. Mas você tem essa responsabilidade, né? Porque a teoria também é o seu outro. Na hora que você fala dela, que você assume, isso é uma valoração. Você está valorando essa teoria. Então, e você tem esse nível de responsabilidade, de abrir espaço para as respostas, né? Então, os escritos, nossa, Beth, você escreve muito, mas é isso, tem ali uma disciplina, aí tem a aula, aí tem o congresso, aí você pensa, vou fazer isso, vamos ver se dá certo, né? Minha própria teoria da verbovisualidade, se você pega meu livro a Ironia em Perspectiva Polifônica, você vai ver que eu venho vindo, e é a perspectiva polifônica, mas que eu fui experimentando. E lá então, tem jornais, né, o texto. Não são coisas assim que eu sentei e fiz só da teoria. Eu acredito muito que a gente tem que mobilizar, se mobilizar e trazer os outros, né? Você vai até o outro, você leva, e aí você tem as respostas. Eu acho que isso é bakhtiniano, né? Tanto, aí eu estou incluindo todos eles, que é olhar, né, o eu para mim, o eu para o outro para mim,
essa relação tão bonita, né? Então, aí a escrita, nossa, mas você escreve, você tem facilidade de escrever? Não, ninguém tem facilidade de escrever. Quero sublinhar isso. Escrever é pisar em ovos cheio de grilos, né? Você é difícil, você sofre, né? Mas você quer, você teve uma ideia, você tem uma interpretação, você tem um jeito de mobilizar para um corpus importante para aquele momento, né? Então você está estabelecendo mesmo uma relação entre a linguagem e a vida, entre a vida e o ensino, entre a escrita e a vida, né? Então, dos pontos que você foi levantando, então, eu atuando em vários, eu estou na janela faz muito tempo, né, Lu? Então, na janela da vida, assim, né? Aquela namoradeira da janela. E então, essas coisas que vão me alimentando também, né? Uma sala de aula, né? Os artigos que eu dou parecer, tudo isso é uma alimentação no sentido mesmo bakhtiniano. E a revista, né? Tanto a revista bakhtiniana como o grupo de pesquisa, o grupo de trabalho, também são lugares muito importantes, né? O GT Dampon, né, que tem uma vida longa, o GP, né, o grupo de pesquisa, que a gente se reúne, aí a velha guarda mesmo, para discutir textos, para pensar, etc. A gente se reúne uma vez por mês, sem pressa, sem ninguém pedindo nada, e a gente vai discutindo os textos, a gente vai comparando as traduções, quando é o caso, enfim. E a bakhtiniana, quer dizer, a bakhtiniana eu acho um fenômeno bastante interessante, porque, embora ela se chame bakhtiniana, né, ela é uma revista de estudo de estudos do discurso. Então, você vai ver que um texto bom, se ele for um texto Foucaultiano, ou se ele entra, porque ele é um texto bom. Então, no começo, as pessoas aí punham assim, um parágrafo assim, porque Bakhtin a gente escrevia, né? Pode tirar o Bakhtin que o texto está bom, e se puser só o Bakhtin vai ser reprovado, porque não estabeleceu um diálogo. Então, é uma revista que realmente é a única no mundo, né, que tem como tema, né, Bakhtin, digamos assim, estudos bakhtinianos, mas que, ao mesmo tempo, abre para os outros estudos do discurso. Então, você tem uma ideia, né? A gente está com a em 16 áreas. Tem até saúde coletiva. Por quê? Porque tem gente que já publicou, né? E que a gente abriu. Agora tem um médico que fez uma coisa maravilhosa. Então, daqui 3 números, talvez ele já esteja. Então, é uma revista que tem uma visibilidade nacional, é uma revista que não exige titulação, é uma das únicas. Então, se um aluno de IC, já aconteceu isso, tem um texto excelente, ele não precisa assinar junto com orientador, porque isso é uma forçação, seria uma forçação de barra. Se já vem junto, tudo bem, mas não precisa ser doutor. A ideia é que esses estudos eles podem ser transformados em artigos bons. Se o artigo é bom, é só mestrando, que bom. Significa que tem um mestrando, que tem um orientador que nem vai assinar e que deixou, né, o aluno pensar, certamente olhou tal, mas não tem nenhuma obrigação. Então, isso é um ponto interessante. O outro é que nos dá um trabalho louco, não sei até quando a gente vai conseguir ter dinheiro para publicar em 2 línguas, né? Porque algumas pessoas diziam, faça só o inglês. Eu moro no Brasil, eu quero trabalhar com os leitores, os pesquisadores, os estudiosos, nós, né, da revista, do Brasil. Agora, teremos que ter inglês também para ter uma visibilidade a ponto de pesquisadores se oferecerem, né,
como editores ad hoc de determinados temas. Então, isso vai acontecendo de tempos em tempos. Teremos uma daqui no ano que vem sobre ancestralidade, que tem uma professora brasileira, professora pesquisadora, e um professor africano, né? Eles propuseram uma coisa maravilhosa. Então, claro, entra, todo mundo tem que submeter, tem que passar por pareceristas, né? Pode aceitar ou não, que é uma coisa nova também, o diálogo com o parecerista. Isso está sendo ótimo. Aí os pareceres são publicados, aí, mas isso também a gente não força. Algumas revistas falam, não, tem que ser assim. Não, a gente tem uma cultura brasileira, aliás, não é só brasileira, mas a gente tem uma cultura que o parecerista, por melhor que ele seja, bem intencionado, ele está sempre escondido, né? Ele está sempre escondido. Então, às vezes, o parecerista sabe quem é. Você vai fazer um parecer para a FAPESP, como tenho certeza que você faz. Você sabe, mas ele não sabe quem foi que fez. Agora, é interessante, e a gente tem tido essa experiência, que é a tal da ciência aberta, que também dá um trabalho maluco, né? Mas os pareceristas têm sido mais profundos, mais didáticos. O parecerista tem que ser didático, ele tem que dizer, olha, tá bom, mas falta isso, 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 ou não tá bom por isso, isso. Ele não tem que implicar com o outro, né? E alguns aceitam esse diálogo e outros não. Então, você vê que é um caminho, né, que mantém a sala de aula. Eu acho que sem a sala de aula a gente não se alimenta. Já sei que daqui a um tempo eu tenho que largar isso, gente. Pelo amor de Deus, deixa o povo novo só trabalhando, né? Tem que escrever, tem que abrir para outras pessoas. Então, esses mesmo, o grupo de pesquisa, o grupo de trabalho, a Bakhtiniana, os textos, as coletâneas, né? Nas coletâneas comecei lá com aqueles 4 livros, porque, né, conceitos-chave, novos conceitos, e tudo isso começou em estudo de grupo. O grupo, vamos fazer um dicionário? Vamos. Como que depois você vai estudando os conceitos, vai conseguir chegar a um dicionário? Então, aí nasceram os 2 conceitos-chave e outros conceitos-chave. E depois, né, dialogismo, então, que tem os textos só do Bakhtin, e o Bakhtin e o Círculo, que aí juntos, enfim, também isso é o convite para outras pessoas que, nesse tempo que nós estamos conversando, foram trabalhando. Nós temos, assim, no Brasil, um contingente de pessoas que estudam Bakhtin e o Círculo maior que em qualquer lugar do mundo, maior do que na Rússia, que tem os arquivos, né? Felizmente, nós também temos, porque o Paulo Bezerra e a Sheila vão lá para esses arquivos trabalhar também. Então, tem tudo isso, quer dizer, não é uma. Eu acho que tem a minha relação também com os outros grandes estudiosos da minha geração, né? E agora os novos. Então, eu olho muito para isso, eu olho muito para isso. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Eu acho que quem está estudando, né, de verdade, indo às fontes, estou falando com você porque eu estou achando que você é a metonímia desses jovens todos que estão trabalhando com isso, né? Seriamente, com rigor. Então, é um contingente muito grande que merece que a gente publique e que a gente vá para congressos e que, enquanto tiver, né, forças, a gente continue esse contingente, como eu chamo, de estudos dessa teoria da linguagem, ou melhor, das linguagens, né? Porque aí você vai podendo passar para muitos lugares. É realmente uma teoria que trabalha com as fronteiras, né? De repente você pega trechos do Bakhtin e você lê Metade Cara, Metade Máscara, da Eliane, e você fala, mas era disso que o Bakhtin estava falando? Quer dizer, é uma teoria que não ficou restrita a um momento, né, que ela se propaga para esse futuro que nós vivemos. Então,
eu acho que eu devo a isso, que essa teoria foi ganhando forças, foi ganhando, né? Com os vários pesquisadores, os diferentes grupos, diferentes perspectivas. Então, é isso, é muito trabalho, muita pesquisa, muita paixão e olhar o outro também, né? Vamos até o outro para ver. Tá ótimo, Beth. Olha, e aqui a gente vai para a primeira pergunta polêmica, né? Porque, assim, tudo no círculo é cercado de polêmicas, né? Tudo, tudo. Então, assim, para cada palavra que você fala, você tem que fazer várias notas para falar, vou falar ou não desta polêmica. Mas vamos à primeira, que os bactinianos querem saber. Para você, se é possível, né? Você acha que o Bakhtin é um filósofo, é um linguista ou é um crítico literário? Olha, vamos fazer assim, tá certo? Você tem razão. Todo mundo quer saber, mas primeira coisa, no Bakhtin, no círculo, você não tem uma resposta fechada, é aquela e para sempre. Não. A hora que eu responder aqui, tem um menino, tem uma menina, tem um professor, tem um pesquisador que vai dizer assim: mas, Beth, e com razão. Por quê? Nessa teoria, e quando eu falo nessa teoria, eu estou pensando em Bakhtin, Voloshinov, Medvedev, que a gente tem mais contato, né? Poderia estender mais um pouquinho, mas esse é que nós conhecemos. Então, nessa teoria, você, ao contrário do que as pessoas pensam, que você tem uma teoria que oscila, uma hora fala isso, outra hora fala. Quem fala isso não leu as fontes. Não leu as fontes. Então, o que pode acontecer é que a própria teoria nos pensa como contempladores, né? Você tem um momento da teoria que tanto o próprio Bakhtin como o Voloshin, eles vão falar da importância do contemplador. Então, se você está lendo um livro, você está olhando para um evento de linguagem, você está fazendo uma pesquisa, né? Desse seu lugar, né? Eles vão chamar desse lugar, digamos, de fora daquilo, você será um contemplador. Então, esse contemplador, ele vai com os seus valores, ele vai olhar com os seus valores, ele vai valorar, não valorizar, valorar o outro e tentar entender esse outro, né? Então, nesse sentido, pode ser um livro que você esteja lendo, um livro que estava dormindo na biblioteca, a hora que você abre, seja teórico ou não, você passa a atuar, né? O alter, o outro, atua e esse livro se torna um enunciado vivo, né? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é assim mesmo nessa teoria. Em primeiro lugar, não é que eu acredito, eu vejo que é assim. Então, quando eu comecei, vamos dizer, eu gosto da vida, né, da gente, porque é uma teoria que tem gente, é uma teoria que tem uma relação muito forte com a vida. Não que a vida e a linguagem sejam a mesma coisa, a vida e a arte, não, mas tem gente nessa teoria, né? Sempre disse isso. Quando eu comecei lá com o Voloshinov, se você me perguntasse nos meus primeiros contatos, se eles eram filósofos, né? Ou quando eu li Problemas da Poética, Dostoiévski, se ele era filósofo, eu não ia saber dizer direito naquele começo, não, né? Porque, inclusive, as pessoas todas estavam divididas entre aquilo que era escrito para linguistas e por linguista, né? E aquilo que era escrito para os literatos. Ninguém tinha pensado nem na arte de uma maneira geral, né? Agora, quando você vai aprofundando as leituras, estou pensando nesses dois mesmo. Vamos dizer que a gente esteja trabalhando com esses dois livros. Você começa a ver que o Voloshinov não levantou de manhã e começou a escrever marxismo e filosofia da linguagem. Não, ele tem toda uma formação
Eu estou falando do Voloshinov primeiro, né? Uma formação filosófica, ele, Voloshinov, um grande conhecedor de filósofos franceses, até francês, ele leu o Saussure, né? Ele leu, queria já em 23, reclamando que ninguém traduziu o Saussure, que precisava, etc. Então, uma formação literária muito grande, que a gente enxerga agora com o texto, né, os textos da Sheila, que ele era, então, coordenador da cadeira de teoria literária, da literatura, etc. E você vai vendo pelos conceitos, então, digamos, conceito de valor, por exemplo, mas é diferente do conceito de valor em Saussure. Então, você vai aprofundando as leituras e você vai vendo que, sim, eles todos têm uma formação filosófica muito grande, uma formação literária muito grande, uma formação linguística muito grande, né? Eles leem pelo menos mais de uma língua. O alemão ali é corrente, né? Se você vai lendo Voloshinov, mesmo o Bakhtin e o próprio Medvedev nas próprias coisas. Então, você vai percebendo, né, que existe ali, neles todos, um diálogo que eu chamo de polêmico, né, um diálogo polêmico com as grandes tendências da época. Então, eles estavam olhando para a filosofia, eles estavam bebendo nessas filosofias e eles estavam polemizando com essas filosofias, né? Eles estavam olhando a linguística na Rússia, né, que é bastante uma linguística histórica das origens, etc. E eles estão olhando e estão polemizando, não depreciando. É a polêmica no sentido da polêmica velada e da polêmica aberta, né? Conceitos muito caros também ao próprio Bakhtin, que vai explicar isso muito bem. Então, eles estão para a psicologia. Então, o diálogo polêmico do nosso Voloshinov com a psicologia é muito grande, né? É muito importante. Então, aí você vai vendo, né, pelas leituras, então, esses leitores que eu estou chamando para o texto, né, que eu tenho a felicidade, o privilégio de estar fazendo isso ao longo do tempo, né, no grande tempo, digamos assim, né, você vai percebendo que a filosofia tem um papel importante, que a sociologia tem um papel importante. Então, você vai vendo o diálogo deles com as outras vertentes do conhecimento, não para jogar fora, porque ninguém joga fora nada, né? Vamos lembrar do Aristóteles, que a gente traz. Os bons pesquisadores não jogam, eles trazem para dentro do texto para polemizar, para fazer diferente, não para copiar ou para dizer isso, porque isso é o conhecimento, né? Não é ordem e progresso. Nós não estamos na ordem e progresso. A gente volta lá para trás, a gente vem, né? E aí você enxerga isso nos textos, vamos dizer assim, que você vai tendo acesso, que eu fui tendo acesso pela tradução, primeira, agora pelas outras traduções, mas você, é o que eu falei, de repente cai na nossa mão para uma filosofia do ato, né? Aí, como eu digo, ninguém deve começar os estudos bakhtinianos para uma filosofia do ato. Por quê? Que é fundamental. Mas é um texto difícil. É o lugar em que um jovem Bakhtin, né, se a gente pensar, ele está ali no começo dos anos 20, que um jovem Bakhtin vai, sim, querer construir a sua filosofia, uma filosofia moral, né, onde entra o ato ético, né, a responsabilidade, etc., e polemizando com outros autores. E por que eu digo que não é jogar fora, que é uma polêmica mesmo? Porque ele elege os melhores. Assim como o Voloshinov elege para falar, né,
do objetivismo ou da estilística, eles elegem, né, interlocutores com quem eles podem discutir para trazer a própria posição. Então, na primeira vez que você lê Para uma Filosofia do Ato, se você não leu nada depois, ou você é um filósofo, um estudante de filosofia, você fica parado do que eles estão, do que esse sujeito está falando, né? Mas depois você vai vendo, né? Que teve um texto anterior que também as pessoas costumam ler, tem 1,5 páginas, Arte e Responsabilidade, né? Ali aquela relação pouquíssimo, aquilo é um cimento, né? Você vai lá, 1,5 páginas, leio em 5 minutos, não. Ali também tem uma carga filosófica potente, né? No Para uma Filosofia do Ato também. Então, só que é assim, você vai lendo Para uma Filosofia do Ato, que eu aconselho para todo mundo, né? Depois que já começou, que já se apaixonou pelo Voloshino, pelo Bakhtin, seja por alguns conceitos, aí você vai lá com calma, né? Vai lá e você vai vendo que ele vai fazendo toda a discussão. Primeiro que não é um livro acabado, que ele corrigiu, não. Ele foi fazendo anotações muito bem feitas, muito profundas, tem uma coerência total, né? E você vai lendo com ele, então, o que é a verdade universal, a verdade, digamos, pessoal, nem vou entrar nesse, né, Pravda, Istina, etc. E aí você vê que, no final, o que ele faz, né? Porque você poderia pensar assim, bom, isso é uma filosofia da vida. Então, uma filosofia da vida? Não. Aí ele diz, a literatura, e aí ele pega um poema do Pushkin e traz para finalizar o texto, como quem diz, estou concretizando esta filosofia moral, questão do ato ético, da responsabilidade, do não álibi, etc., num poema do século XIX. Tá? Se você prestar atenção, Lucas, poucas pessoas falam disso, que ele termina analisando um poema. Ele tinha que segurar em um lugar, um determinado lugar, para que as pessoas pudessem ver. Então, na linguagem literária, que ali já é uma análise lindíssima, né? A separação dos heróis. Então, vai mostrar o que é a Itália, por exemplo, a Itália como geografia, mas a Itália do imaginário, da relação entre os dois amantes, enfim, né? Bom, então você leu ali. De repente, você vai pegar um outro, porque, veja, é um caminho da arte e responsabilidade para uma filosofia do ato responsável, né? Para uma filosofia do ato responsável. E aí a gente tem que pegar o autor e a personagem na atividade estética ou literária, dependendo do que a gente tem. Até 2023, nós tínhamos uma tradução do Paulo Bezerra mesmo, não é que era outra tradução, em que faltavam 30 páginas. Não faltava um parágrafo, faltavam 30 páginas, né? Claro, a gente, depois de um determinado momento, no final dos anos 90, os americanos traduziram, já incluindo essa parte, né? Que muitas pessoas não sabem, né, que isso existia, né? Tem também num texto da Bubinova, então a gente tinha essas relações, mas em português a gente não tinha. E por que eu estou juntando uma coisa com a outra? Porque ali, né, o filósofo que já se juntou com um leitor de literatura, que já vai trabalhar conceitos que a gente pode usar no discurso cotidiano, ele vai começar de novo pelo poema do Pushkin, né? A gente não tinha isso, a gente não sabia disso. Então, nessa edição que acabou de sair pela 34, o Paulo traduz
coloca como uma introdução, e faz uma tradução belíssima do poema, daí é para, né, a gente, ele traz essa tradução em português, né, português mesmo, e aí você vê que o próprio Bakhtin, né, tem hora que você me perguntou, em algum momento a gente pode falar como é que a gente vai vendo os conceitos, né? Ele vai fazer de outra análise. Quer dizer, é a mesma e é outra. Então, ele vai aprofundar aquela análise. Belíssima. Então, você tem nessa introdução, você fala, agora que eu estou entendendo, porque ele é muito didático, ao contrário do que as pessoas dizem. Ele fala isso, ele fala... Não, ele diz assim, resumindo, nesta parte, eu falei disso e daquilo. Depois ele fala, agora vamos falar. Aquilo que a gente pede para os alunos, né, nas teses, assim, ele vai fazendo. Então, ali, ele também vai trabalhar filosoficamente, só que já ligado à literatura, né? Mas sempre, se a gente pegar lá de 29, que felizmente a gente tem também a tradução agora, né, da obra, não é? É verdade, não é da poética, é da obra, porque a poética que a gente conhece é de 63, já refeita. Eu acho isso magnífico. E agora que a gente leu em português a outra, né? Porque também tinha só na Rússia e na Itália algumas coisas, é verdade. A gente lia, mas pelo italiano, né? Então, você vai ver que existe um conjunto de obras que mostram o Bakhtin filósofo, tá? Só que, mesmo nessa primeira obra, o filósofo já vai se segurar no verbal criativo, digamos assim, mas que em 29 ele já tinha feito isso, quer dizer, quando a gente vê o acréscimo depois de 63, né? Mas acompanhando de 29, você vai ver em 63, ele já vai falar isso, que para poder falar da poética do Dostoiévski, ele precisa primeiro falar do discurso comum, né? Lembram disso? Aí é a hora que ele, né, vai, no 5º capítulo, é a hora que ele vai falar da metalinguística e da linguística, né? É um capítulo belíssimo, esse 5º capítulo. Quer dizer, já estava lá o teórico, já estava lá em 29, 63, já estava lá a pessoa que está olhando para a literatura, mas é uma pessoa que tem uma fundamentação filosófica, sim, ele é um filósofo. Eu diria que a gente podia ter, entre a analista dos filósofos, ele é filósofo. Só que ele não é um filósofo que... Eu sou filósofo até meio-dia, depois à tarde eu sou o teórico da literatura, e depois, como eu tenho que dar aula de sintaxe, eu escrevo, né, gramática e estilística. Não, gente, não. Se a gente vai se acostumando com a leitura maravilhosa, você vai vendo que eles estão articulados. Ele olha para o cotidiano? Claro que ele olha. E ele nos dá uma lição. Eu te falei que eu fui olhar o famigerado pelo Voloshinov, né, que tem também a mesma postura, e depois outros textos aí com o Bakhtin também. Então, não é só interação. Quer dizer, o que ele fala, o que ele olha no poema do Pushkin, né? O que ele olhou no Dostoiévski. Então, vejam, então, eu acredito que ele é um filósofo? Sim, só que não é só até meio-dia. E à tarde ele é outra coisa. Não, vamos olhar com calma e a gente vai ver que no Problemas da Poética, e aí pode pegar o de 29, que vai dar certo, ele vai chegar ao conceito de polifonia através das obras do Dostoiévski. Ele não criou um conceito de polifonia. Levantou de manhã, tive uma ideia. Polifonia. Vamos lá aplicar
em alguém. Não, é o contrário, né? Da leitura da totalidade da obra do Dostoiévski, ele vai nos levando à ideia do gênero polifônico, gênero romance polifônico. Vai trazendo essa ideia das vozes, né? Que também está lá no plurilinguismo, etc. Vai trazendo essa ideia das vozes a partir do Dostoiévski. Isso é uma lição para nós, né, Lucas? A gente não vai partir da teoria para o corpus. Não, o corpus que está me provocando, que está me interessando, que está me seduzindo, que está me atrapalhando, né? Ele vai pedir uma teoria. Eu vou me posicionar a partir de, como eu digo, qualquer teoria é boa, se você fizer direito, mas não para aplicar, né? Então, aplicação é uma palavra que está fora das nossas análises. A gente não aplica. O corpus pede, né? E dali, não, você tem o corpus, o seu ponto de vista, aí sim você constrói um objeto, né? Não é o contrário, não tem nada pronto nessa relação do pesquisador com o corpus. E o corpus tem que ser o elemento mais importante. Não posso ser eu, pesquisador, e não pode ser a teoria, porque eu vou justificar, dizer que ela é boa, porque aí eu amarro o corpus, eu não escuto, eu não aprendo, eu não entendo, né? Então, e isso a gente vai vendo em todas as obras do Bakhtin, e aí eu insisto, do Voloshinov também, posso já dar um exemplo. Então, o Bakhtin é filósofo? Ele é filósofo. Ele é teórico da literatura? Ele é. A teoria do romance dele, você pode ficar dialogando com o Lukács, por exemplo, com a teoria e outras teorias de romance, ele vai construindo isso, sim, mas ele é tudo isso dentro de uma concepção de linguagem, né? E ele diz: bom, eu vou trabalhar a literatura, mas olha, não esqueçam que a linguística já construiu muita coisa, e quando eu vou fazer a metalinguística, né? Estou falando daquele pedacinho ali, que ele define o discurso como objeto, aí ele passa passa a chamar de relações dialógicas, o objeto dessa metalinguística, né? Ele não joga fora a linguística. Ele diz: a linguística já construiu, nós estamos num outro lugar, mas nós vamos aproveitar coisas da linguística. Gente, então quando alguém diz, eles jogaram fora o Saussure, a linguística não serve para nada, é o problema de ler só comentadores. Se a gente lê um pedacinho, esse pedacinho da metalinguística, ele vai aprofundando essa ideia, né? Que é justamente ele fala, não são relações lógicas como trata a linguística, são relações dialógicas. Então, vamos construir, porque ele diz, ainda não existe essa disciplina, vamos construir. Então, ele, pelo corpus do Dostoiévski, ele vai construindo essa metalinguística. Então, ele é filósofo, ele não dispensa a linguística, não dispensa. Por quê? As análises que ele propõe, e também as pessoas dizem, ele não analisa. Analisa sim, gente. Ele analisa o Dostoiévski inteiro, ele analisa o Rabelais inteiro, e ele analisa o Pushkin nesse maravilhoso romance, ele traz o Mayakovsky em outros lugares, enfim. E mesmo se você ler com cuidado o autor e a personagem na atividade estética, ele vai trazendo, sim, elementos de análise. E essa análise, ela é... Então, é muito difícil ser analista de discurso. Por quê? Eu lembro do Círio falando isso. Você tem que saber linguística, me desculpe, seja qual for a sua base, não importa. Tem que ser uma base compatível, claro, com a análise dialógica. Mas se você não sabe que ali está um substantivo escolhido de não sei que jeito, se você não entende sintaxe, se você... Tá certo? Mas é para ficar ali? Não, isso a linguística já fez muito bem. Você vai buscar na linguística. Aí você vai ver como é que o falante, dependendo da teoria, como é que o sujeito
ele vai se enunciar a partir dessa linguagem, né? A partir das escolhas linguísticas. Então, o enunciativo, a linguística enunciativa, também é fundamental para você conhecer. Então, é difícil? Nossa, Beth, tem que saber isso, aquilo, aquilo. Sim, senão você vai falar do discurso como se fosse uma questão conteudística, né? Aí você vai fazer análise conteudística do discurso, mas e a forma? E o material? Né? Já estou em outro texto filosófico, né? Os problemas do conteúdo, do material e da forma que entram nesse lugar dele, criando uma estética que não é só para as artes, né? É para a linguagem de uma maneira geral. Então, você perguntou se ele era filósofo, teórico da literatura, linguista e o que mais? Filósofo, linguista ou crítico literário? Todas as coisas juntas, e você vai encontrar isso como eu fui encontrando pela vida, lendo as obras, né? Então, não dá para pular, para uma filosofia do ato, não vou ler porque é filosofia. Marxismo, não vou ler porque eu sou da literatura, o que eu tenho a ver com isso? Nem gosto dos marxistas. Não, eu sou da linguística, para mim só marxismo. Não, não dá. Porque se isso fosse assim, essa teoria da linguagem não teria a potência que ela tem, né? Ela tem uma potência enorme. Se eu quiser falar do verbo visual, você tem, mas não está escrito lá que é verbo visual. Sim, não está escrito, mas tem uma hora que o Bakhtin fala o pintor tal, a fotografia tal, etc. A música. Voloshinov é a mesma coisa. Ele fala, por isso. Então, ele fala, eu não vou fazer isso, vou trabalhar com o verbal. Eu não vou construir uma teoria que tenha todos esses aspectos, mas a teoria da linguagem é tão potente que ela me possibilita ler hoje a produção linguística indígena, ancestral. Então, ele estava prevendo isso? Não, ele estava construindo, né, uma teoria potente. Então, tem as três coisas, sim, você pode ter certeza. Quando você duvidar que o Bakhtin é linguista, que ele conhecia a língua, você lê, né, gramática e estilística, porque, como todos nós, ele não viveu uma vida só para escrever essas maravilhas, ele tinha que trabalhar. Né? Voloshinov fala que, além de dar aula, né, aula de tradução, aula disso, aula daquilo, ele tinha que fazer relatórios, ele tinha que ver até uma CAPES lá, que, né, um sucupira, que ele tinha que prestar contas para isso. Ele tem a mesma vida que nós. Então, se eu olho estilística e gramática, uma tradução da Sheila também, eu vou ver que ele foi obrigado, no momento, a dar aula de coordenação e subordinação. Ele não podia falar para uma filosofia do ato. Não, ali eram alunos, né? Alunos de um determinado grau, e ele tinha que ensinar isso, fazia parte. E aí, aquela maravilha, porque aí você vê um ensino dialógico, ele vai ver como os alunos escrevem, ele reclama que os alunos escrevem parecido com a literatura, né? Meio que tendo a literatura. A gente tem outras reclamações, mas essa era dele, a reclamação dele. Então, ele vai falar, vai mostrando, se você põe conjunção, vai produzir um determinado sentido. Se você não põe a conjunção, vai produzir um sentido diferente. Então, vejam, ele está, sim, olhando para a linguagem, né, para a linguagem cotidiana. Mesma coisa o Voloshinov. Ele vai ter que estudar a ideologia do cotidiano, a diferença entre uma mais sistematizada, para poder falar tudo que ele quer falar, né? Tudo que ele quer falar, do signo, etc. E vai também, né? A gente vê nos artigos dele, veja, fez a tese lá, mas aí ele tinha que fazer artigos. A vida parece que é muito parecida com a nossa, a vida acadêmica, né? Faz a tese, tá bom? Não, agora você tem que fazer vários artigos tirados da tese, e lá vai ele fazer os artigos. Então, a gente vai ver que na construção do enunciado, né, um artigo que acho que é de 30, ele vai dizer que
ele gostaria muito de fazer a análise que ele vai fazer partindo do cotidiano, ou seja, partindo da... se ele pudesse gravar as falas, né? Ele fala isso, mas como ele não pode, ele vai pegar a literatura que está mais próxima, e aí ele vai fazer uma análise maravilhosa, assim, de minúcias, para mostrar a entonação, né? Aqueles dois interlocutores, o que vai se apresentar, então, que seria um gênero, né, Lucas? A apresentação que seria um gênero primário, muito simples. Aí ele vai mostrando como é que um é sedutor, outro, mas pelas escolhas lexicais, pelas mudanças sintáticas, Vossa Majestade, Vossa Senhoria, que ele vai usar, não me lembro, mas tem um voto. Se ele põe antes ou se ele põe depois. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Porque em todos eles, essa potência é para a gente olhar corpos. Corpos, né? Dá para falar da pandemia? Dá, dos discursos da pandemia. E é incrível, mas dá. E não separar muito, não separar muito. Tem horas que a gente precisa fazer isso, né? Você quer olhar Voloshinov definindo o valor, porque você quer mostrar que é diferente do valor de outro teórico que você conhece. Então, você vai perseguir isso, né? A polifonia. Bom, então ele estudou a polifonia do Dostoiévski, pronto, acabou. Não podemos falar em polifonia mais de jeito nenhum. Podemos sim, né? Só que ele foi mostrando a equipolência das vozes, né? As várias vozes ali, foi mostrando até no diário, né, do próprio Dostoiévski. E aí, quando você pensa assim, bom, aqui tem polifonia, no duplo, a análise que ele faz do duplo, leiam essa análise que é profundíssima. Aí ele disse que ainda não tinha polifonia ali. Aí me deu uma coisa a primeira vez que eu li isso, porque você enxerga o eu, né, e a sua projeção, o outro, né, uma ponte, tem até uma edição que tem essa ilustração, ele e o outro dele mesmo, né? Você fala, bom, isso é a definição de polifonia. Ele fala, não, ainda não tem a polifonia enquanto gênero, né? Então, análise miúda, nessa análise do duplo, eu aconselho vocês lerem, ele vai reclamar, ele, Bakhtin, de edições diferentes, que numa tiraram as reticências, e tinha que ser aspas com itálico, mais reticências, e que se tirar, então você não está vendo a voz do o personagem o seu outro e o narrador, você não vai conseguir saber a hora que essas vozes se misturam. Então, é uma análise fina. Então, isso que eu quero, voltando. Ele sim, ele sabe língua demais, né? Então, é uma exigência para a gente também, né? Eu não estou falando de gramática, não, gente. Eu estou falando de língua enquanto a descrição de um sistema, né? A escolha que a gente vai fazendo, e como essas escolhas implicam pontos de enunciação, implicam discursos, né? Se eu agora disser, gente, então, bom dia a todos, todas e todes. Não importa o que as pessoas acham de todos, eu já me enunciei valorando alguma coisa. Eu já trouxe nessa pequena frase, né? Eu já trouxe discursos em embate, em tensão, né? Então, a gente vai tendo que, de acordo com o interesse da gente, sabendo que não é uma teoria que vai nos dar assim caminhos fechados. Gênero polifonia é. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, e cada um vai se apaixonar por alguma outra coisa, mas a gente vai ter que pensar que eles, então não é só o Bakhtin. Claro que o Bakhtin tem essa obra filosófica, tem um conjunto de textos filosóficos, mas os outros também, né? Cada posição está dialogando com o filósofo, e a gente vai ver isso, o Faraco traz isso, outros autores, ou pela própria leitura, há várias pessoas trabalhando isso, né? O que não dá é para fazer, vocês não vão esquecer dessa minha metáfora.
até meio-dia é filósofo, depois é teórico, e à noitinha, assim, ele vira linguista, sabe? Beth, eu achei interessante da sua fala 2 pontos, né? Pelo menos, entre tantos, na resposta. Uma é essa que você falou, que às vezes a gente escuta as pessoas falando que eles não fazem análises e até justamente não entendem que a nossa paixão pela teoria é justamente olhar o refinamento, a complexidade, a profundidade das análises que eles fazem nos textos. Mas aí o que eu queria mesmo perguntar é o seguinte: até recentemente, né, uma das primeiras aulas para os calouros desse ano, eles estão lendo Marxismo e Filosofia da Linguagem, mas eu vou tendo que comentar os outros textos, e aí um aluno perguntou, mas é uma pergunta recorrente: será que o Bakhtin teria elaborado o conceito de polifonia se ele tivesse lido outros autores, né? Essa questão que você coloca da importância do corpus na elaboração dos conceitos. Então, aproveitando essa discussão, eu queria saber o que você acha. Se você acha que a polifonia é um modo de composição do romance, ou, porque eu já ouvi também alguns bakhtinianos entendendo que a polifonia não é só um modo de composição do romance, mas é inclusive uma filosofia de vida que é proposta pelo Bakhtin. O que você podia falar sobre isso? Bom, então vamos começar pelo seguinte, né? É uma boa pergunta. Isso que eu falo, às vezes você está dando uma aula e um aluno assim diz assim: professora, eu não sei nada, então vou fazer uma perguntinha, né? Eu não sei como era seu aluno, mas é uma excelente pergunta, e a sua pergunta, a maneira como você refez, refinou um pouquinho mais. Então vamos começar pelo seguinte. Primeiro, o termo polifonia, né? O termo polifonia, como outros termos da teoria bakhtiniana, aí eu estou falando mais do Bakhtin, né? Nós estamos falando de polifonia, então eu estou falando mais do Bakhtin. Como outros termos, eles vêm de outras áreas do conhecimento, né? Primeiro, então vejo, para onde ele está olhando, é isso que eu quero dizer. Como o aluno perguntou, se ele tivesse lido outras coisas, né? Então, primeiro, ele não vai fazer uma leitura virgem, no sentido do termo polifonia. Ele vai dizer, ele afirma isso, que ele traz o conceito de polifonia da música, né? E não só, não de toda a música, né? Mas da música em que o canto-chão, por exemplo, em que você tem várias vozes. Então, já começou o conceito de polifonia lá na música, né? Você tem várias vozes, mas não há uma hierarquia entre elas. Elas têm, digamos, o mesmo ponto de articulação, elas têm o mesmo valor, elas são equipolentes. Isso está na música, né? Tem em Inhotim, as pessoas que já foram para Inhotim, tem uma, continua lá, tem uma exposição de uma canadense, que a exposição é o seguinte: você tem uma sala, você pode sentar numa arquibancada de um lado ou de outro, ou você pode circular, ou você pode fazer todas essas coisas, mas você tem caixas de som, que se você se colocar no meio, você escuta aquela música maravilhosa, tal. Se você se aproxima de uma das caixas, tem um dos cantores. Se você se aproxima de outra, tem o outro cantor. Então, é o conjunto que há a individualidade, vamos pensar nisso, né? Aquilo que a gente poderia chamar de subjetividade ou de o que a gente quisesse, mas organizado de uma maneira polifônica, né? De muitas vozes. Então, vem daí, primeira parte. Então, a polifonia, eu não posso atribuir, por exemplo, polifonia, vou bem para o outro extremo, né? Para uma discussão na rede social. Aquilo é gritaria, é muito diferente de polifonia,
né? Eu não posso atribuir polifonia a um jornal que põe, tem essa ideia a favor e essa contra, porque eu tenho todo um conjunto desse jornal e que, de alguma maneira, né, você tem as duas posições, mas, né, arquitetonicamente falando, aquele jornal está colocado axiologicamente num determinado lugar. Então, a polifonia ele traz da música. Então, eu preciso ir atrás da música para saber, primeiro, de onde ele teve essa, lendo Dostoiévski e conhecendo música, de onde ele teve essa ideia. E ele também vai, e outros autores, depois comentadores também, se a gente lê aquela primeira parte, que eu chamo de arcaica da poética de Dostoiévski, né, em que ele vai falando, lá na Idade Média, não sei quem, ele também fala de outros autores que mencionaram a polifonia, né? A gente tem até alguns artigos, etc., vai mostrando, alguém já falou, era na música, assim, mas alguém também já se referiu à literatura como polifonia. E aí tem aquela coisa do Bakhtin, ele fala, vai até um pedaço, mas depois não chega a ideia né? Aí ele já está dialogando. Então, a primeira coisa é essa, né? Eu tenho que pensar que ele leu, sim, ele leu muita coisa sobre polifonia. Ele vem da música, mas ele leu outros autores que ele menciona que também falaram da polifonia. Só que ele quer mostrar que o gênero romance polifônico, embora esteja sendo anunciado desde a Grécia, ele vem desde lá, ele vem mostrar até aqui, etc. Ele só se realizou inteiramente, o gênero romance polifônico, no Dostoiévski, né? Você considerando a obra toda do Dostoiévski. Claro, ele vai acentuar nos romances, né? O que é uma maravilha ali para você entender as vozes. Para mim, assim, a hora que você tem um personagem assassino e que você justifica que a voz dele está... Você... Não, mas ele tinha razão de matar. Você fecha o livro e fala, do que eu estou fazendo? Mas é isso. É um autor que consegue dar as vozes sociais, as consciências, a falta. Ele consegue dar o que ele chama de equipolência, né? E como se fosse na música mesmo. Então, são vários conceitos, né? Para você entender a polifonia, são vozes, mas não são vozes, por exemplo, na aula. Eu estou dando uma aula. Eu, pelo menos, dou a impressão que é sempre polifônico, é a minha voz, a voz dos alunos, tudo tem o mesmo valor. Daí eu brinco. Se tiver o mesmo valor, semana que vem vocês dão aula no meu lugar e eu fico sentada aprendendo. Tem alguma coisa nessa relação que, por mais que a gente seja bakhtiniano, etc., você tem que dar um determinado conteúdo, você tem que dar... Por mais que você seja aberto, você muda a sala, você deixa ir pesquisar, traz vídeo, mas você vai levando, né? Não é uma coisa caótica. Então, as vozes, claro, que é isso que eu falo, as vozes dos alunos vão te construindo também. Ou na tese. Se você fizer uma tese polifônica, você vai ser reprovado, porque cadê você? Né? Então, são só os outros, tudo tem o mesmo valor? Não. Então, eu acho que a questão da polifonia é essa. E, claro, a gente vai poder achar polifonia em outros textos além do Dostoiévski, mas ele marcou essa posição ali. Ali ele marcou, né? E só para fechar, a polifonia não é o único termo que ele vai trazer de uma outra... Cronotopo, por exemplo, né? Ele tem uma nota lá que ele diz, e depois tem outros textos trabalhando, ele estava assistindo uma aula de biologia. O que me dá uma ideia, assim, eles falam muito dos cientistas, né, das ciências duras, eles estavam numa relação muito forte com isso, era um momento ali, né, os anos 20, um pouquinho depois já piorou muito, mas antes de 17 um pouquinho depois, então aquelas coisas fervendo, o teatro,
a pintura, a música e as ciências, né? Então, o cronotopo ele está ouvindo uma conferência de um biólogo que vai explicar, que vai usar na biologia o termo cronotopo e que vem lá do Einstein, não sei, que vem da física, e ele também vai trabalhar, como nós sabemos, maravilhosamente a questão do tempo e espaço imbricados, como o cronotopo da viagem, cronotopo da sala, bom, enfim, né? Outro curso, né, Lucas, que a gente podia dar. Mas a gente não pode esquecer que o Voloshinov também faz isso. O conceito poderoso de que o signo reflete e refrata, se eu não entendo física, eu não sei, né? Não preciso entender, eu não entendo física, mas a gente vai lá na física para ver o que é refratar, o que é refletir. Então, eles trazem os conceitos, não para aplicar em alguma coisa, né? Eles não aplicam, né? Eles mostram como na linguagem esses conceitos, não são termos, são conceitos, eles servem, né? Eles podem ser modificados, como devem ser, os dois explicam, mas eles foram para a física. Eles foram a física bastante, eles foram para a biologia, eles foram para a música. O Medvedev falando do pintor, o que o pintor vê? Não está nada pronto, é o processo. Aí, quando ele, né, faz um autorretrato, o outro também. Então, eu penso que eles não partiram do nada, né? Mesmo para polifonia, isso é muito importante. Quer dizer, e aí ele vai tentar ver se tinha polifonia no romance isso, no romance aquilo, na prosa, né? O que é, né? No diálogo socrático, na Menipeia, e aí ele vem vindo. Então, eu tenho o que a gente chama de uma arcaica mesmo, para ele entrar na história dele, o que ele quer fazer com aquilo tudo, né? Então, acho que é uma pergunta super importante, mas que sempre a gente deve, de novo, olhar para o corpus. O corpus é polifonia só pode Dostoiévski? Não, não é só isso. Tem que voltar na teoria do romance, né, Lucas? Porque lá na teoria do romance também ele vai falar das vozes, ele vai falar de pelo menos duas consciências, né? Que é o que está acontecendo agora. Nós dois, mas tem aí mais gente depois, né? Que nós estamos prevendo esses destinatários aqui também, né? Então, eu acho que não sei se é suficiente a resposta, porque a gente pode ir relendo, pensando e achar mais elementos para responder a isso, né? Não, tá ótimo. Bom, já indo para os nossos encaminhamentos finais, eu vou aproveitar para falar para você que está assistindo o vídeo, está ouvindo para agora, deixa eu curtir, comenta, compartilha, essas ações são muito importantes para o YouTube divulgar mais o canal, tá? Para que esse conteúdo de valor. Estamos aqui com a Beth Bright, então é um conteúdo de muito valor. Por favor, nos ajudem, tá? Beth, eu agradeço muito, tenho certeza que quem está ouvindo está sendo realmente uma aula, não é uma entrevista, é uma aula. E aí eu pedi lá no Instagram para que as pessoas fizessem perguntas. Foram muitas perguntas muito interessantes, mas eu selecionei só uma para te fazer, tudo bem? Por que eu selecionei essa? Porque eu acho que é uma pergunta pouco feita. As outras, eu já vi alguns bactinianos comentando, enfim, acho que é uma coisa mais comum. Então é a seguinte: quem mandou, não sei se eu vou pronunciar o nome certo dela, é a Sui Cursin. Onde estão as obras das mulheres que integram o círculo? E o que falar sobre elas? Pergunta dificílima. Essa de verdade, né? Essa que é onde buscar essa resposta. Então, o que eu posso pensar, Lucas? Eu posso pensar que do grupo mesmo que a gente tem notícia é a pianista, a Maria Iundina, né? Eu, pessoalmente, nunca vi, nem em português, nem em outro lugar, um texto da Iundina. Não estou dizendo que não existe, não, né? Não conheço
nada que diga se tem um arquivo, ou se, né, se já descobriram, se tal. Então, não conheço um texto dela. Sei por alguns depoimentos, se a gente vai ler o do Vaquim, por exemplo, das entrevistas, a gente sabe algumas coisas e sabe que ela assistiu uma palestra do Vygotsky. Então, eu só sei, quer dizer, que era uma pianista, então tenho uma mulher artista no grupo, que esse grupo tem uma relação muito forte com ela, que ela tem uma presença importante, mas eu não conheço e gostaria muito de conhecer um texto, se ela realmente escreveu um texto ou se eram conversa, aqueles estudos, ela colaborando, mesmo a questão da música, será que ela também que trouxe para o grupo, né? Porque o próprio Voloshinov, ele tem uma ligação muito forte com a música, ele vai fazer resenhas com teatro também, Medvedev com teatro, os dois escrevendo para uma revista de teatro. Aí, será que ela teve essa é uma pergunta minha. E do grupo, assim, outras mulheres que eu saiba, então isso é muito importante, né? Tem uma hora que a gente tem que dizer o que a gente sabe e não sabe, se isso já foi descoberto ou não. Por exemplo, a mulher do Bakhtin, ela teve um papel muito importante, né? A gente lendo do Vaquim, por exemplo, a gente percebe em outros momentos, ajudando o Bakhtin, organizando, etc., aquele papel subalterno da mulher, que talvez se a gente fosse olhar com mais profundidade, a gente pudesse ver uma força maior. E os outros que a gente vê de uma foto ou de outra, elas estão sempre com eles, o que significa que talvez elas tivessem uma voz, uma participação, né? Mas eu não conheço nenhum estudo baseado em fontes, né? Que uma coisa é aquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente pensa, como a gente defende, mas cadê, assim, ninguém deixou nada escrito. Ainda da esposa do Bakhtin, a gente ainda tem isso, que a gente sabe o que ela ia ajudando, estava lá do lado dele, como fazia, etc. Mas nada que a gente possa pensar o papel do feminino nesse círculo, né? Se a pessoa que perguntou está escondendo alguma coisa, conhece alguma coisa, já me ofereço para ser orientadora, aí você vai com bolsa para outro lugar, tá bom? Ela que nos conte, né? Ela que nos conte, então, o Ela que ela que está nos fazendo. conte, eu fiquei curiosíssima, é uma excelente pergunta mesmo, né? Então, Uma tá. excelente pergunta. Beth, muito, muito obrigado, viu, pela disponibilidade do tempo. Tenho certeza que muitos vão ficar invejosos do tempo que você despendeu aqui com a gente. Muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Não, gostaria de dizer que a gente poderia até organizar uma sequência em que fosse quase um curso livre, né? Porque aí a gente está conversando, não preparou cada parte, mas eu acho que as perguntas que você fez, Lucas, da maneira que você fez, foram muito interessantes. Elas me deram elementos para abrir, né, determinadas coisas e não ficar assim puxando o teórico, que é muito importante, que a gente faz isso toda a aula, mas para que as pessoas tenham uma visão um pouquinho mais ampla, marcando isso, que é uma teoria que tem gente, né? De todos os lados que você olha, tem gente, que é uma teoria que valoriza o corpus, por isso que ela é contemporânea, por isso que ela tem uma duração, né? E que é uma teoria que você tem que dialogar com ela o tempo inteiro, porque você é um sujeito contemplador que vê de um determinado lugar. Então, não despende meu tempo, foi uma manhã maravilhosa, Lucas. Estou à disposição para outras conversas com você. Olha, A não pode. todos que estão nos ouvindo, o meu maior abraço, minha consideração, muito feliz por serem bactinianos do círculo, né? A gente precisa sempre trazer a ideia de que não é só Bakhtin, é o círculo mesmo.
Já fica em aberto a possibilidade de uma outra conversa, Beth. Eu te Claro. agradeço muito, muito mesmo. Então é isso, gente. Obrigado aí por nos ouvirem. Tenho certeza que foi uma aula que a professora Beth nos deu. Um abração a todo mundo. Tchau, tchau.